E aí pessoal, beleza? Estou aqui de novo, Breno Araújo, para mais uma aula do curso Marco Zero Virando um Desenvolvedor. E hoje nós vamos falar um pouco aí sobre linguagem de programação. Se você já sabe alguma coisa sobre linguagem de programação, já deu uma olhada em alguma coisa, eu ainda acho interessante você dar uma continuidade nessa aula, porque a gente vai passar alguns conceitos aqui que vão ser importantes aí para a gente cumprir o cronograma do curso direitinho, beleza? Bom, na aula passada nós falamos um pouco sobre o que é um programa e nela eu citei alguns exemplos de código. Em algumas linguagens de programações aí que foram citadas foi o JavaScript, se eu não me engano, e o Java. Se você não está familiarizado com linguagem de programação, você deve ter pensado o seguinte: mas eu vou ter que decorar todos aqueles comandos em inglês e aquelas linhas, aquelas frases ali que formam uma sequência, né, estruturada de código. E aí eu vou ter que te dizer que sim, você vai ter que decorar cada comando e não decorar, você vai ter que aprender esses comandos, vai ter que aprender como usar eles, quando usar, e você vai ter que entender que cada linguagem de programação interpreta um comando de uma forma diferente e trata aquilo de uma forma diferente, certo? Então isso aí mais tarde aqui no Dev2 você vai ter acesso a outras linguagens de programação, você vai ter Java, C Sharp, C, JavaScript, PHP, e aí você vai entender, vai fazer mais sentido o que eu estou falando agora. Beleza? Então, aí o que eu quero focar nessa aula é sobre os conceitos, certo? Se você for aí no Google e pesquisar rapidamente, eu acho que a primeira frase que vai aparecer é o seguinte: uma linguagem de programação é um método padronizado para comunicar instruções para um computador. Se a gente analisar bem essa frase, ela basicamente diz o seguinte, que nós programadores temos o poder de mandar na máquina, certo? E é isso mesmo. A gente tem esse poder de mandar na máquina, mas a gente precisa fazer isso de forma correta e precisa saber como fazer isso. Se a gente precisa falar o código da máquina. O que eu costumo dizer é que nós programadores, quando a gente começa a programar de verdade, vocês vão ver isso mais tarde, a gente aprende a ler como uma máquina e a escrever para uma máquina, certo? Claro que de uma forma completamente diferente do que realmente a máquina entende, vocês vão entender isso agora. Mas antes, o primeiro conceito que eu queria que vocês entendessem é sobre o grau de abstração de uma linguagem de programação. Certo? O que seria isso? No mundo da programação, a gente divide uma linguagem de programação entre baixo nível, certo? Médio nível e de alto nível. O que seria essa situação? Eu separei até uns exemplos aqui nos meus desenhos, certo? Então vamos lá. Vamos analisar bem esses códigos que estão aqui na tela e tentar entender qual que é o mais simples para nós, seres humanos, escrevermos e até entendermos o que o cara está querendo, o que o programador que fez esse código nessa linguagem específica aqui quis dizer. Eu tenho aqui um código em Assembly, tá? Que é uma linguagem bem antiga até. Tem um código em C e tem um código em Java. Qual desses aqui vocês acreditam que é o mais simples para nós seres humanos entendermos? Bom, eu acho que o mais simples, todo mundo vai cair nesse conceito, é o Java, certo? Por que seria o Java? Porque o Java, ele diz que declara uma classe, se você sabe um pouquinho de inglês é até fácil, uma classe pública, né? Ou seja, ele já chegou um pouco mais aí perto do que seria a gente falando diretamente com a máquina. Aí que ele já diz que é uma classe pública estática, certo? E que isso aqui é o principal, alguma coisa do tipo, e manda o sistema printar em alguma coisa, né? Escrever, mostrar. Enquanto que aqui a gente, se você não conhece Assembly, por exemplo, você muito raramente vai saber o que quer dizer isso aqui, certo? Bem difícil de você entender. E aí é que está a questão do grau de abstração. O Java é considerado uma linguagem de alto nível justamente por a gente conseguir entender e interpretar melhor o que a gente está escrevendo, certo? A forma como é escrita um ser humano comum até consegue ler alguma coisa, certo? Enquanto que no Assembly, que é uma linguagem já considerada de baixo nível, que fica mais perto do que a máquina entende, só para observação aqui, tá? O que a máquina entende na verdade todos esses três códigos aqui no final vão virar código binário, que é isso aqui que a máquina em si entende. O processador vai processar aquelas informações e vai transformar nisso aqui em zeros e uns, que se você nunca ouviu falar de binário, você pode dar uma pesquisadinha até, eu não vou entrar nesse assunto, existem vários tutoriais aí, várias videoaulas inclusive sobre código binário,
Mas eu só quero que você entenda que todos esses 3 códigos aqui no final vai virar código binário, beleza? Enquanto o C, o que acontece com o C? Ele é considerado de médio nível, até porque é o seguinte, ele é até simples de interpretar, de uma pessoa ler e entender o que você está querendo fazer, mas ele ainda tem algumas coisas aqui que são convertidas direto para binário, certo? Então isso é que vai diferenciar o grau de abstração de uma linguagem. Aí outro conceito importante que a gente tem que entender é a forma como esses códigos aqui são traduzidos, certo? Que é como o computador pega ele, né, aquilo que você digitou ali, escreveu, programou, e transforma ele no código que a máquina vai entender. E aí para isso nós temos 2 processos conhecidos, né, que é o processo de compilação, quando a linguagem é compilada, e o de interpretação, quando a linguagem é interpretada, e até no caso do Java, quando a linguagem é compilada e interpretada. Palavrinha aí complicada, né? Mas aí o que acontece? Com relação à compilação, como que é tratado isso aqui? Quando eu quero dizer que um código é compilado, uma linguagem é compilada, ela funciona da seguinte maneira. Você, programador, foi lá, digitou seu códigozinho bonitinho, e para que ele seja executado pelo computador, ele antes disso precisa ser compilado. Quando ele é compilado, é gerado um outro arquivo diferente do arquivo que você escreveu e salvou seu programa, certo? Ele é gerado o arquivo já compilado, que é o arquivo que o computador vai ler esse arquivo e executar seu programa, certo? Com isso, a gente vai estar ganhando aí no caso, performance, certo? Linguagens compiladas geralmente têm uma performance melhor do que linguagens interpretadas. Um exemplo de linguagem compilada, por exemplo, é o C, né, esse código que a gente mostrou aqui ainda há pouco, é só para observação desse código. Então, o que é esse código? Esse código aqui é um código que eu utilizei no Arduino para manter um LED aceso. Tá? Para quem não conhece o Arduino, talvez até no DevTools a gente possa fazer um curso aí gratuito também, né, sobre o Arduino. Então, já nas linguagens que são interpretadas, até o desenho é bem resumido aqui, diz o seguinte: você vai poder digitar seu código-fonte, vai existir um interpretador, que ele vai pegar esse código-fonte, transformar ele em código de máquina, mas nas linguagens que são interpretadas, você vai poder entrar com dados, né, durante a interpretação. Como que seria isso? Só pegar ver se eu acho um exemplo aqui. Imagina o seguinte: você está falando em inglês, você pega ali você está falando em inglês, e ao mesmo tempo que você vai falando cada frase, o navegador traduz aquela frase, espera a próxima, traduz, espera a próxima, traduz, espera a próxima, e assim sucessivamente, certo? Então a interpretada seria isso: é ele pegar aquele código que você escreveu e ele ir interpretando de acordo com o que vai precisando ser executado, certo? Com isso aí, você permite uma interação maior com o ambiente, certo? O que torna o código até mais flexível, mas aí você perde um pouco de performance. Aí, como eu citei ainda agora no caso do Java, o Java ele é compilado e interpretado. Eu não vou focar nesse assunto, mas o William, né, no curso dele no Maratona Java, ele explica direitinho lá nas primeiras aulas como funciona o Java e por que ele é compilado e interpretado, certo? Existem outros conceitos, tá, de programação que seria até interessante a gente abordar, mas isso aí é quando a gente for aprender realmente uma linguagem de programação. Aqui a gente já sabe o básico sobre a linguagem de programação, sabe um pouco como elas funcionam, para que servem, e eu costumo definir que uma linguagem de programação serve para facilitar as ordens que a gente quer dar para o computador, certo? A linguagem de programação está ali para facilitar. Se você é um programador alto nível, como a gente já aprendeu aqui o que seria, se você quer, por exemplo, desenvolver um website, você não está interessado, por exemplo, em aprender Assembly, né? Então você tem que procurar uma linguagem que vá te ajudar a desenvolver o back-end, o front-end. Mais tarde a gente vai falar direitinho sobre o que é exatamente o back-end e front-end, né? E você tem que se adaptar, procurar uma linguagem que você se adapte melhor
para desenvolver seu trabalho, que vai te dar ali agilidade, facilidade e segurança de trabalhar, beleza? E aí, por enquanto, acho que com relação à linguagem de programação é isso, tá? Na próxima aula a gente já vai cair realmente nas aulas práticas, né? Desenvolver aí no Visual G, que aí entra até uma situação interessante, porque nós não vamos aprender uma linguagem de programação agora, nós vamos focar numa pseudo-linguagem, que é o Portugal estruturado que o Visual G disponibiliza pra gente, e para aprender lógica, certo? Não tem como a gente aprender uma linguagem de programação, aprender a usar as várias ferramentas que elas vão disponibilizar pra gente, sem ter lógica de programação, senão a gente vai acabar se embolando. Então vamos seguir uma sequência bacana aí no curso para todo mundo sair daqui preparado para o mercado de trabalho, beleza? Então se você curtiu a nossa aula aí, compartilha, clique em curtir, e isso aí vai ajudar bastante o nosso canal a crescer. Valeu, obrigado.